Fala, meu querido, chegamos com mais um exercício aqui da Universidade Federal lá de Santa Catarina. Essa questão fala um pouquinho sobre calorimetria. Eu espero que você que chegou nesse vídeo saia daqui com ele muito resolvido e muito bem entendido durante a nossa explicação. Bora com a gente resolver? Se você já aproveita para deixar seu like aqui e cada vez mais caminharmos juntos. Ó, então é o seguinte, em uma aula experimental de física sobre calorimetria, um professor pede aos alunos que aqueçam duas substâncias diferentes. Olha que informação importante. Cada uma tem 400 gramas, fazendo uso de um aquecedor elétrico. Tá bom. Desprezando eventuais perdas de calor para o meio ambiente, o professor considera que a potência efetiva do aquecedor seja de 400 calorias por minuto. Tá bom. O professor pede aos alunos que registrem os dados experimentais em uma tabela e construam um gráfico. A seguir é apresentado um dos gráficos construídos pelos alunos. Então tem o gráfico da figura, na figura da substância A, que está em azul, e da substância B, que está em vermelho aqui. Aí ele fala o seguinte: considere o gráfico anterior e responda às perguntas a seguir. Primeira pergunta: o experimento realizado pelos alunos permite encontrar, através da inclinação da reta, uma das grandezas físicas características de cada substância. Qual é a grandeza física? Bom, aqui vai ter uma discussão legal que a gente precisa fazer, porque às vezes, talvez a banca da Universidade Federal tenha feito de propósito essa inversão que a gente está vendo aqui. Por quê? Olha o gráfico que a gente tem. A gente tem um gráfico de calor aqui e o gráfico de temperatura aqui. Esse gráfico de calor e por temperatura, se a gente estivesse falando de uma grandeza física chamada capacidade térmica, a gente deveria trocar esses eixos, o eixo x, né, chamado de abscissa, e o eixo y, chamada de ordenada. Quando a gente faz essa leitura desse gráfico, você lembra da equação de primeiro grau. Lembra da equação? É y é igual a x mais b. Essa é como a gente representa uma equação chamada equação afim, função afim, né? Ou equação de primeiro grau. E aí não sei se você também vai se recordar, eu preciso de algumas importantes retomadas da matemática. Esse daqui é o chamado coeficiente angular. Esse coeficiente angular mede o grau da inclinação dessa reta. Outra grandeza aqui que a gente estuda também é o chamado item, o B, né, do AX mais B, que é o coeficiente linear. O coeficiente linear é o termo independente, ou seja, quando, quando a reta, em que ponto a reta corta o eixo Y. Ele é também chamado de coeficiente linear. Boa, então, feito isso, o que a gente agora vai precisar saber? A que está associada à inclinação da reta é o coeficiente angular. E tem como a gente achá-la. O coeficiente angular da matemática, a gente fala que ele é o ΔY dividido pelo ΔX. Então, no caso ΔY, né, a variação no y aqui na ordenada dividido pela variação no x, que é a da abscissa. Então, essas variações que a gente tem aqui, a gente pode usar as grandezas que nós estamos falando. No caso, a grandeza de y é a temperatura, então a gente poderia falar aqui tranquilamente que o valor de o valor de A aqui é o delta, no caso θ, sobre o delta Q. Delta Q, que é a quantidade de carga que teve de variação aqui. A gente pode escrever isso melhor. Eu não preciso, normalmente a gente não escreve delta Q, né? A gente fala a quantidade de calor que ele recebeu. E simplesmente Q. Então, esse valor aqui, a gente associa que esse coeficiente é o delta θ comum, resolver nas equações de calorimetria, dividido pela quantidade de calor. Então, o que a gente fala? Essa daqui é a grandeza que está associada à inclinação dessa reta. Não é verdade? Então, essa é o que a gente define. Quanto maior é a variação de temperatura, maior é a inclinação dessa reta. Só que isso daqui não é a capacidade térmica. Porque eu não sei se você se recorda, mas a gente define uma das formas que a gente pode escrever o calor é a capacidade térmica vezes a variação de temperatura. Se a gente isolar a capacidade térmica, a gente pode escrever que a capacidade térmica é o calor dividido pela variação de temperatura. E aqui está justamente ao contrário. Então, a gente pode definir que a grandeza que define a inclinação da reta, ela é o inverso, né, o inverso da capacidade térmica. Então, a gente falar que a capacidade térmica, a gente estaria cometendo um erro, mas sim o inverso da capacidade térmica.
Tá bom? Então, essa grandeza que define a inclinação da inclinação dessa reta está associada ao inverso da capacidade térmica. Esse é o item A que a gente definiu aqui. Muito bem, vamos separar aqui para ficar bem bonitinho para você. Agora vamos fazer o item B. O item B, ele pede para que você encontre qual que é o valor com base nos princípios físicos, explicitando o raciocínio físico e matemático, qual das substâncias possui maior valor para a grandeza física apontada no item anterior. Aqui que talvez ficou dificultoso esse item B. Por quê? Porque eu estou falando do inverso da capacidade térmica ou da capacidade térmica. O inverso da capacidade térmica não é muito usado, então eu vou definir a capacidade térmica, que é o mais comum, como o padrão que a gente vai escolher para resolver. Então, ó, veja, para a gente fazer a capacidade térmica da substância A, aqui, ó, a capacidade térmica da substância A. Opa, da substância A é a quantidade de calor que a substância vai receber, dividido pela variação de temperatura. Percebeu aqui, ó, que ela vai sair de 0 e vai receber até 2 aí, quilocalorias. O quilo vale 1000, né? 1 quilo vale 1000 calorias. Uma quilocaloria vale 1000 calorias. Então, 2 quilocalorias ele recebe 2000 calorias. E aí veja que ele saiu lá de 20 e chegou até a temperatura aqui de 25. Houve uma variação de 5 graus Celsius, ou seja, a capacidade térmica da substância A é 400 calorias por grau Celsius. Então, aqui a gente já achou a primeira informação, que era a capacidade térmica da substância A. Pronto. Vamos achar agora também a capacidade térmica da substância B. A capacidade térmica da substância B, mesma lógica, quantidade de calor sobre, vamos colocar um pouquinho mais para cima para caber aqui bonitinho para você, não ficar nada apertado, é a quantidade de calor sobre a variação de temperatura. Então a gente vai receber aqui, para a substância B, que é essa vermelha, ele vai receber os mesmos 2000 quilocalorias para aumentar em 10 graus Celsius. Saiu de 20 e foi até 30, que é a substância. Então ele recebeu 2000 calorias e divide aqui por 30 menos 20, isso dá 10. Ou seja, a capacidade térmica de B vale 200 calorias por grau Celsius. Maravilha. Então, já encontramos aí a segunda capacidade térmica desse sistema. E aí, numa comparação, né, entre a capacidade térmica de A e a capacidade térmica de B, matematicamente fica bastante evidente que a capacidade térmica de A é maior que a capacidade térmica de B. Só que veja que aqui eu tenho um cuidado muito especial, por quê? Porque se eu estivesse falando do inverso da capacidade térmica, que a gente definiu aqui, seria 1 sobre 200 e 1 sobre 400. Aí seria o contrário. Aí o inverso, eu diria que o inverso da capacidade térmica de A é menor que o inverso da capacidade térmica de B. Por que que digo isso? Porque se nós fizéssemos 1 sobre 200, ia ser 0,005. 1 sobre 400 ia ser 0,0025. E esse valor, o 0,25, é da menor do que o 0,5. Então, essa é a capacidade térmica que a gente teria ao contrário. Mas como nós estamos falando da capacidade térmica, podemos usar desse modo. Agora, no item B, no item C, aliás, né, o último item aí que chega para a gente. No item C, ele fala assim: admitindo que a substância A seja uma enzima e que ela possui uma temperatura de 20 graus Celsius, o que acontece com a enzima após 30 minutos de aquecimento pelo aquecedor elétrico? Veja, quando ele fica aqui, nós temos uma análise. Ele falou assim que ele recebe 400 calorias a cada 1 minuto. Essa é a leitura que ele me disse. Ele falou, ó, a cada 1 minuto eu recebo 400 calorias. Depois de 30 minutos, eu tenho X calorias. A gente resolvendo essa regrinha de 3, né? Clássica regrinha de 3 aqui, eu vou descobrir que 1 vezes X é igual a 400 vezes 30. Desse modo, o X dá 12.000 calorias. Essa é a quantidade de calor
que essa substância vai receber depois dela ficar aqui durante 30 minutos sendo aquecida. Maravilha. Aí o que a gente pode fazer para encontrar qual foi a variação de temperatura? Porque ele diz assim, o que acontece com a enzima após 30 minutos? Ela recebe 12.000 calorias, logo vai aumentar de temperatura. Vamos grifar isso? Ó. Então essa é a resposta da quantidade de calor que ela recebeu. Se a gente fizer um Q macete aqui, não, Q macete não, um Q é igual a capacidade térmica vezes variação de temperatura, a gente pode falar que ele recebeu 12.000, a capacidade térmica aqui dela, da substância A, deu 400, né? 400 calorias, vezes a variação de temperatura. Se você isolar essa variação de temperatura, é 12.000 dividido por 400, pode cortar dois zeros aqui, e descobrir que a variação de temperatura dele é 120 dividido por 4, isso dá 30 graus Celsius. E então houve uma variação de temperatura aqui de 30 graus Celsius. E aí, veja, se eu estava inicialmente a 20, a minha temperatura final chega a 50. Então, respondendo à parte física, a temperatura final é 50 graus Celsius. Isso é a justificativa física do exercício. E a gente trabalha, e aí eu vou pegar a minha colinha aqui, a colinha da parte biológica, que é isso aí eu confesso para você que eu não tenho domínio sobre esse sistema. Mas ela me diz que quando a substância passa de 42 graus Celsius, as enzimas começam a desnaturar, que é um tema que está associado aí a enzima ficar inativa. Daí eu posso dizer assim, logo a enzima fica a enzima fica inativa, pois houve a naturação, inativa não, né? Inativa, aí pois passou dos 42 graus Celsius, pois ultrapassou, vou colocar só passou 42 graus Celsius. Passou de 42 graus Celsius. E aí, o que a gente tira dessas informações, né, na hora que a gente fecha esse exercício? Aqui tem um processo chamado desnaturação, ou a enzima desnaturou, e aí, quando ela passa de 42 graus Celsius, acontece esse fenômeno. E você está vendo que ela estava com 20, pelo esse processo ela chegou até 50 graus Celsius, teve uma variação de 30, e aí logo ela fica inativa. E assim a gente responde todos esses itens que estão colocados aqui para a gente. Eu espero que você tenha entendido o que foi feito. Grande abraço e até a próxima. Valeu!